Boa tarde, pessoal. Então vamos lá agora continuar com a segunda parte, né? Espero que vocês tenham conseguido baixar os dados de chuva das respectivas estações de cada um, né, de cada cidade, e também que vocês tenham identificado lá o vídeo do professor Bruno Colechon, nosso colega aí, que deu uma alternativa para a gente organizar esses dados que vêm lá do Hidroweb. Pode ser feito um script, ou utilizar programação de linguagem R ou em Python, enfim, para organizar esses dados, mas para facilitar aqui o desenvolvimento, a gente fez em uma alternativa em Excel. Então, depois de baixar os dados e aí organizado eles de forma sequencial, como a gente organizou aqui, né? A gente então vai ter cada dia, né, lembrando que é uma medição de chuva diária, né? Cada dia então vai ter o valor da chuva com base na nossa estação de referência. No meu caso aqui, os dados da estação de Belo Horizonte que eu estou utilizando tem dados desde 1961 até 2019, né, que eu consegui baixar. Então, depois desses dados organizados, o primeiro passo que a gente faz é avaliar qual que seria a distribuição empírica, né? Pegar um tempo de retorno por meio de uma distribuição empírica, ou seja, considerando só os períodos de dados que a gente tem. Então, uma primeira etapa que a gente pode fazer é avaliar como que está esse nosso dado de chuva. Quando a gente olha aqui no gráfico, a gente consegue ver que existe uma distribuição bem esparsa de ocorrência dessas chuvas. Então, se a gente olhar lá no livro do professor Mauro Naghettini, lá da UFMG, nós vamos poder identificar, inclusive esse livro, ele é disponível gratuitamente, tá? E ele é muito importante para essa parte de análises estatísticas com dados hidrológicos, né? Então vocês podem procurar que tem o livro disponível que chama Hidrologia Estatística. Lá vai ter como que a gente pode fazer a análise sazonal para a gente identificar qual é o ano hidrológico. Lembrando que nas nossas análises a gente não deve usar o ano civil, porque muitos locais do Brasil nós temos o ano hidrológico começando em outubro e terminando lá em março, né? As águas de março fechando o verão. Então, nós temos que tomar cuidado para não pegar as máximas precipitações dentro de um ano civil. A gente não quer isso para evitar que no período úmido a gente selecione o evento máximo de precipitação diária naquela sazonalidade, naquele período úmido. Então, o nosso ano hidrológico começa diferente do ano civil. Então, com os dados espacializados não, com os dados distribuídos assim de forma contínua, a gente vai ter a coluna de data que a gente trouxe lá da outra coluna e o dado de chuva. Então a gente pode fazer uma criação de uma outra coluna aqui antes e especificar que a gente quer só um mês daquela data e seguir isso, aplicar isso para todas a nossa lista, né? E aí, sabendo o mês, a gente fazendo a análise das médias mensais ou pegando as normais climatológicas que é disponível no site do INMET para cada região, a gente consegue ver quando começa o nosso período hidrológico, nossa estação úmida. Na maior parte do sudeste brasileiro, esse ano hidrológico começa em outubro, né, como eu falei. Então, o nosso ano hidrológico, para selecionar a máxima diária, ele começaria em outubro e terminaria em novembro. Então, se a gente aqui nessa coluna identificar o mês da data que a gente está trabalhando e fizer uma fórmula aqui do lado falando se o mês for maior ou igual ao mês de outubro, mês 10, então eu vou fazer o ano da minha data mais um, né? Eu estou trabalhando com um valor numérico. Então eu seleciono o ano da minha coluna de data e adiciono um, porque aí eu estou falando que aquele ano pertence a um ano hidrológico seguinte, né? Isso vai funcionar porque
eu colocando dentro de uma fórmula C, eu vou identificar tudo que está de janeiro até mês 9, setembro, como sendo menor que 10. Então, ele não é maior ou igual, então ele vai cair na opção falsa aqui, valor falso, que é retornado o ano da data que eu quero. E tudo que tiver maior ou igual a 10 vai ser o ano mais um. Então a gente vai sempre ter do mês 10 ao mês 12, então 10, 11, 12, o ano seguinte. E o ano seguinte, de 1 a 9, vai ser o ano daquela data. E aí nós vamos ter então os 12 meses do ano hidrológico, pensando que o ano hidrológico começa em outubro. Vocês podem facilitar para seguir essa regrinha, começando em outubro, mas vocês podem fazer uma análise para identificar quando começa o ano hidrológico em cada região que cada um está trabalhando. Então a gente consegue fazer isso, né, aqui para selecionar o ano, e aí a gente então eu estou eliminando aqui no meu caso, os dados começaram em 1961, então eu estou eliminando o ano de 1961 e vamos eliminar o último ano também, eliminando as pontas, né, para não ter nenhuma sujeira aí nas pontas do nosso período de análise. Então a gente começa em 1962, no caso vai começar pegar o dado de 1962, no caso outubro de 61, vai ser o ano hidrológico de 62. Mas ele vai pegar só de 1962 a 1963. Então aqui eu coloco o período para a gente lembrar que começa em outubro de 62, termina em setembro de 63, né? O ano hidrológico aqui. Com essa estrutura montada, eu consigo fazer uma fórmula que chama máximo C. Essa fórmula máximo C, ela pede um máximo onde eu quero procurar qual é a minha coluna de máximos. Então aqui a gente define a chuva, a coluna toda, até o final lá da nossa coluna, né? A gente define até o final da nossa coluna o máximo como sendo o máximo range, nossa faixa de máximos. E também a gente depois define qual o critério, a faixa de critério que a gente vai usar. E aí nós vamos utilizar o critério do ano hidrológico que a gente criou aqui desse lado, né? Esse critério de máximos do ano hidrológico também vai até o final. Essas duas colunas elas precisam ser travadas, tanto na coluna quanto na linha. E o nosso critério de seleção é o ano que a gente está buscando. Primeiro aqui o ano inicial, né, 1962. E aí, se eu estendo isso para todos, né, lembrando que o máximo range, onde eu vou procurar o valor, e o máximo critério, o range de critério, tem que estar travado, né, senão ele não vai variar. O ano que eu estou buscando tem que variar, para ele poder ir acompanhando aqui os anos evoluindo, né. Então eu consigo ver, né, ao longo de todos esses dados, né, desde 1962, aqui no nosso caso, até 2018, terminando em 2019, o máximo valor encontrado em cada ano, já considerando um critério de ano hidrológico aqui, fazendo a seleção. Então, seleciono o mês, peço para soltar o mês aqui nessa coluna, adiciono uma aba aqui para colocar qual o mês dessa data. Aqui eu faço um critério, se esse é uma função C, se o valor aqui desse mês, né, se o valor do mês, dessa data aqui do mês, for maior ou igual a 10, eu retorno o ano mais 1, porque aí ele está no próximo ano hidrológico numericamente. Se for menor do que 10, ou seja, 9, 8, 7, 6 até 1, eu retorno só o ano dessa data aqui, para eu ter qual o ano hidrológico que eu estou analisando. Depois disso, eu aplico a fórmula máximo C, onde eu defino qual é o range, né, o máximo onde eu quero buscar o meu máximo de valores, qual é o meu critério que eu vou avaliar, né, que nesse caso aqui é o ano hidrológico, e depois qual o ano, critério em si, qual é o ano que eu estou buscando.
Ok, feito isso, então, eu vou ter a precipitação máxima para cada ano. Já com isso, a gente já consegue definir a precipitação empírica, né? Pelo método empírico. Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode pegar os valores de precipitações máximas anuais aqui, pode colar como valores, né? E pedir para organizar aqui na aba dados, pedir para organizar do maior para o menor. Perfeito. Vou inserir uma coluna aqui. Então agora eu tenho uns dados organizados do maior para o menor aqui. São as máximas anuais, máximas diárias, máxima diária anual. E aí eu vou numerar de 1 até n, no caso aqui de 1 até o número máximo que eu tenho, né? E vou chegar no meu valor aqui, eu tenho 57 anos com dados, então. E aí agora, o que eu faço é calcular a probabilidade de cada valor em cima do número máximo, ou seja, 1 dividido pelo número total que eu tenho, ou a posição dividido pelo número total, desculpa, né? Então, é esse daqui, né, dividido pela posição total. Vocês vão ver que a fórmula empírica ela pode ser pelo número total ou adiciona mais um aqui embaixo, porque a gente nunca chega ao 100% lá na probabilidade empírica, né? Dividido por... Tem que colocar um entre parênteses aqui, aí agora ele funciona. Perfeito. Então eu expando... Opa, ó, não fixei o valor do máximo aqui no final. Então eu vou deixar fixado com F4 aqui, ou digitando o símbolo do cifrão, né? Para ele fixar, e aí ele vai gerar. Lembrando que isso aqui está em casa decimal, ó, ou seja, que significa probabilidade de 1%, 3%, 5%. Lembrando lá que o nosso TR anual, né, em anos, TR de 20 anos é 1 sobre TR, né? O risco é 1 sobre TR. Então, se a gente fizer como sendo um risco, uma probabilidade, a gente pode associar esse percentual à precipitação máxima anual aqui diária. Então, nós vamos ver que se a gente plotar esse gráfico, a gente vai ter uma curva assim. Ou seja, se eu estou buscando uma chuva de TR de 20 anos, então significa que 1 sobre o risco é igual a 1 sobre TR, o risco tem que ser, o TR sendo 20 anos, o risco vai ser de 5%, né? Então eu vou aqui no meu 5% e verifico qual que seria essa precipitação. Então olhando aqui numericamente, aproximando os valores, ó, 5% está com 88,7 milímetros para uma precipitação diária, ok? Essa então é a forma da gente definir o TR a partir da precipitação diária de uma análise de probabilidade empírica, ok? Agora, vamos ver então como que a gente poderia fazer essa análise para obter um TR, por exemplo, de 100 anos. Porque se eu tenho só 57 anos de dados, eu só vou conseguir chegar no máximo até um TR de 58 anos, né? 60 anos aqui no máximo, né? Que eu usei o mais um lá no final. Ok, alguns vão pregar que essa deveria ser a nossa forma de análise, mas a gente não tem sempre extensões de dados muito longas. Então, por meio da análise estatística, a gente consegue obter, a partir de uma distribuição, né, uma densidade de probabilidade, de uma função de densidade de probabilidade, a gente consegue definir qual a probabilidade de um evento a partir de uma amostra reduzida. Então, com esses 57 anos, eu conseguiria, por exemplo, determinar um TR de 200 anos, né? Então, como que é isso? Existem diversas funções de densidade de probabilidade, né?
temos as funções normais, logaritmas normais, as exponenciais, a de valores extremos. E uma muito utilizada, né, é a distribuição de Gumbel. É uma distribuição relativamente simples e fácil, né? E o que que essa distribuição fala? Ela fala que a densidade de probabilidade acumulada, ela é a chuva, né? A probabilidade é igual a o E elevado a menos E elevado a menos Y. Ou seja, a densidade de excedência desse valor, né, de ser igualado ou superado de uma precipitação diária, vai ser 1 menos o valor lá que é E elevado a menos E menos Y. Onde o Y é a precipitação menos o, a precipitação menos o parâmetro de posição, que é o μ, aqui, né, dividido pelo alfa, e o alfa que é o parâmetro de escala nessa função de densidade de probabilidade, certo? O alfa, ele é raiz de 6 dividido por π vezes o desvio padrão, e o μ é a média menos 0,5772 vezes o alfa, que é o parâmetro de escala, né? Parâmetro de escala aqui. Ok, então se a nossa precipitação, uma probabilidade de precipitação é 1 sobre TR com TR em anos, então eu posso fazer 1 sobre TR é igual a 1 menos, voltando aqui na fórmula, né? Substituindo o P aqui por 1 sobre TR, vai ser 1 menos E elevado a menos Y. Ok, então se eu isolar o TR e aplicar o logaritmo natural duas vezes, a gente vai chegar que a precipitação de um determinado TR, né, uma determinada probabilidade de ocorrência, ela é a média, né, desculpa, a média não, ela é o parâmetro de posição μ, que multiplica, desculpa, menos o ln, menos ln de 1 menos 1 sobre TR, que multiplica a alfa aqui no final. Ou seja, a gente acaba não tendo que usar o parâmetro y, né? A gente não usa o parâmetro y. E, ok, então, sabendo que a distribuição para encontrar uma chuva para uma determinada probabilidade em função de uma série de dados, a gente vai ter essa fórmula aqui pelo método de Gumbel, né? Deixar bem claro que é pelo método de Gumbel. Então, o que que a gente precisa calcular? Bom, primeira parte, a gente tem que trazer o ano e a máxima de cada ano, a nossa série de máximas, né? Então aqui já não é a máxima diária de cada ano que a gente considerou, né? Nós vamos ter uma distribuição de máximos dessa forma aqui, né? Então, com base nessa distribuição, aplicando a metodologia de Gumbel, o que que a gente tem que calcular é a média, né? Então é a média dos valores dos máximos, né? A gente depois calcula o desvio padrão com a fórmula 10 Vipad, né? Dos máximos também, né? Aí pegando aqui o coeficiente alfa. O que que é o coeficiente alfa? Raiz de 6 sobre π vezes o desvio padrão. Então tá lá, ó, raiz de 6 sobre π que multiplica o desvio padrão, que foi calculado aqui anteriormente da nossa série de máximos. Ok. E depois o coeficiente μ, né, que é o F2, no caso a média, menos 0,5772, que multiplica o coeficiente alfa. Ok, aqui eu coloquei o coeficiente de assimetria, mas para essa distribuição nós não vamos utilizá-la. Então, o coeficiente de assimetria ele pode ser calculado com a função distorção dessas máximas, mas a gente não vai utilizar aqui, tá? Ok, feito o cálculo dessas propriedades estatísticas aqui, desses parâmetros estatísticos, a gente já consegue, já tem todos os dados para calcular o TR, né, a chuva de cada TR, com essa fórmula aqui final. Então, se a gente olhar aqui, a nossa fórmula ela vai ser o μ, né, que tem que estar com o valor fixado aqui, né, o μ, que é, desculpa, a nossa média, perdão,
a média fixada, menos ln de 1 menos 1 sobre TR, TR em anos. Então a gente começa com o valor de 1,01, porque o valor de 1 ele não gera um resultado, ele vai dar um valor de 1 dividido por 1 e não vai ter esse valor, vai dar erro. Então a gente sempre aproxima para o primeiro valor 1,01. E aí a gente aplica a fórmula, né? Então 1 sobre TR que multiplica depois o alfa, né? Que é o parâmetro de escala. A gente fazendo isso para esse primeiro TR, a gente pode escolher qualquer TR depois. Aqui eu costumo colocar esses padrões aqui, né? 1.01, 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, indo até 200 aqui no máximo. A gente pode estender para 500, por exemplo, ele já completou aqui, mas a fórmula é a mesma, né? O que a gente vai observar é que ele tem um comportamento não linear, né? Um comportamento um pouco diferente. Conforme vai subindo os valores de TR, né? O nosso valor ele não sobe linearmente, ele sobe, ele vai se estabilizando, né? A gente vê que cresce muito. Vou colocar aqui 10.000, por exemplo, ele cresceu até 279. Então, beleza. Então, aqui está a nossa função de distribuição de Gumbel, né? Como que então a gente obteria um TR de 100 anos para um local que não tem chuva, não tem equação de chuva, na verdade, mas tem um posto de chuva com mais de pelo menos 20 anos de dados. Se a estação que vocês estiverem trabalhando tiver menos do que 20 anos de dados, a gente conversa para identificar uma outra estação, né? E nós vamos comentar um pouco sobre isso, por que precisa ter esse critério. Combinado? Espero que tenha ficado didático aqui o vídeo e eu vou deixar a planilhinha lá distribuída para vocês utilizarem. Obrigado e até a próxima.